Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Vem comigo conferir nesse vídeo tudo que eu achei sobre o episódio extra, ou melhor, sobre o filme extra, para contar um pouco mais sobre a história da personagem Essen, que é a personagem que surgiu ali no final da segunda temporada de Kingdom. Bom, pessoal, se você não sabe do que eu tô falando, Kingdom é uma série da Netflix de zumbis na Coreia em um tempo bastante antigo. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre ela, então vou deixar aqui no card para você assistir se você quiser conhecer um pouco mais sobre a série. Bom, pessoal, então aqui no final da segunda temporada nós tivemos a apresentação de uma personagem misteriosa, onde nós não conhecíamos exatamente quem ela era, quais as suas intenções, mas que deixou a gente aí com uma pulguinha atrás da orelha, com bastante curiosidade para conhecer um pouco mais sobre ela. E nós tivemos a grata surpresa de saber que haveria um episódio especial, um episódio extra para contar a história dela. E o mais bacana disso tudo é que eu tava esperando realmente que a gente tivesse um episódio de 45 minutos, no máximo 50 minutos, para contar essa história, mas na verdade nós tivemos aqui um filme inteiro dedicado a contar a história da Essen. Ah, pessoal, não sei se a pronúncia do nome dela tá 100% correta, mas vai ser assim. Então vamos lá descobrir se esse filme ele realmente funciona, se ele se encaixa bem com a história principal aqui da série, ou se foi só mais um episódio aí para encher linguiça. Vamos lá com calma falar de cada uma das coisas interessantes e não tão interessantes assim aqui nesse filme. Bom, então vamos lá já começar a falar das coisas positivas aqui desse filme. Para começar, eu acho que a escolha de fazer um filme e não um episódio de 50 minutos ou 45 minutos foi realmente uma escolha muito acertada para a gente poder entender com calma toda a história dessa personagem, que não é apenas uma personagem a mais aqui, mas ela tem sim um papel fundamental na história principal, no início dessa coisa toda de infestação zumbi. Então o filme ele acaba funcionando muito bem, não só para contar toda essa história de origem dela, mas também para a gente poder se aprofundar um pouco mais sobre como tudo isso começou e a gente também poder conhecer quais as motivações dessa personagem, né? Já que a gente via ela simplesmente como uma figura enigmática ali no final da segunda temporada, aqui a gente tem a oportunidade de se aprofundar mais aqui sobre as motivações dela, sobre o que levou ela a tomar as decisões que ela tomou. Não necessariamente você precisa concordar com o que ela fez ou não aqui, mas o fato é que aqui a gente consegue entender com maior clareza por que ela fez todas as coisas que ela fez. Então, nesse sentido, o filme ele funciona muito bem, ele é bastante coerente com a história principal, apesar de em alguns momentos eu ter ficado um pouquinho perdida, porque como já faz um certo tempo que eu assisti a segunda temporada de Kingdom, tinha alguns detalhes que eu não me lembrava. Então eu confesso para vocês que quando eu terminei de assistir o filme, eu fui lá rever alguns trechinhos da segunda temporada para poder entender melhor do que eles estavam falando, para poder conferir se as informações que eles estavam passando pra gente aqui no filme, se elas faziam sentido com o contexto da série, se não tinha nenhum furo. E de fato eles fizeram as coisas aqui se encaixarem muito bem e realmente o que foi contado aqui no filme faz bastante sentido com a história principal e faz bastante sentido também pra gente conseguir entender por que essa personagem aqui, a Essen, né? Ela vendeu lá a flor pro médico que acabou fazendo lá a poção pro rei. E, enfim, a gente teve aqui todo o início da infestação zumbi. Então eu achei bastante interessante toda a construção da personagem, desde a gente ver ela ali na infância, né? Tendo uma situação bastante difícil com o pai dela vivendo uma espécie de vida dupla, sendo espião ali entre os dois povos, e ela também com todas as motivações dela para tentar fazer a mãe sobreviver. E no final de tudo ela acabou ficando sozinha, acabou ficando numa situação bem difícil, onde ela acabou vendo na vingança a única saída para conseguir se livrar ali, né, daqueles problemas todos que ela tinha passado durante todos aqueles anos. Então foi bem interessante como o filme ele trabalhou tudo isso de uma forma bem coerente, de uma forma que faz bastante sentido aqui em toda a trama da série. Então, em termos de história, o filme ele funciona muito bem e eu gostei bastante. O filme também não é tão longo assim, então ele tem mais ou menos ali 1h30 de duração. É um filme de duração regular, digamos assim. Então ele é bastante tranquilo de você assistir. É um filme que é bastante fluido também. Não é um filme cansativo. Então é bem legal para eles conseguirem mesclar aqui até algumas cenas de ação, algumas cenas ali de perseguição com o tigre, que eu achei bem interessante, com exceção de algumas coisinhas que eu vou falar daqui a pouco. Mas de forma geral, o filme ele funciona muito bem, não só para contar a história da personagem, mas também mesclando esses momentos aqui de ação no filme todo. E já
já que estamos falando aqui da cena do tigre, uma das coisas que eu acho que não ficou 100% legal aqui foram os efeitos especiais, né? Foi o CGI aqui, principalmente nos animais. De forma geral, Kingdom é uma série que visualmente ela é bastante caprichosa, né? A gente vai ter aqui uma fotografia bastante bonita na série. Aqui no filme isso também vai se repetir, porém quando se trata dos efeitos especiais aplicados aqui nesses animais que aparecem no filme, né? No cervo, no tigre, e eu acho que o orçamento não deu para fazer algo um pouco mais caprichado. Isso fica até bastante nítido quando, ao invés de mostrar o tigre, né? Ao invés de mostrar o animal perseguindo ali aquelas pessoas, eles acabam utilizando alguns movimentos de câmera para simular o tigre se movimentando ali pela floresta. Eu acho até que essa foi uma solução inteligente para poder amenizar um pouco mais essa questão aí dos animais feitos por computação gráfica. Isso acaba atrapalhando um pouquinho ali a nossa sensação de tensão nessa cena de perseguição, que é uma cena bacana, que é uma cena interessante. Então eu acho que o CGI foi um ponto baixo aqui do filme, não ajudou muito, mas de forma geral o filme ele continua bastante bonito, tirando esses momentos que a gente vai ter aqui esses animais aparecendo, e visualmente o filme ele tem o mesmo padrão que a gente consegue ver ali na série. Além disso, outros dois detalhes aqui chamaram um pouco mais a minha atenção de forma negativa, não que seja algo que vai estragar completamente a sua experiência assistindo o filme, mas são apenas alguns detalhes que eu acho que ficaram aí um pouco esquisitos. O primeiro deles é o fato dela ter conseguido acender aquela flecha ali quando ela estava em cima do telhado, simplesmente do nada, não tinha fogo, não tinha nenhuma lâmpada, não tinha nada ali perto dela onde ela pudesse acender a tocha. Ela estava com uma flecha na mão comum e de repente ela aparece com uma flecha pegando fogo para queimar ali o cara que tá pendurado no telhado junto com os zumbis. Então essa cena ficou um pouquinho esquisita, mas é só um detalhe pra gente prestar atenção aqui no filme. Uma outra cena que ficou um pouco esquisita aqui foi o fato dela, criança, ter conseguido acorrentar todos aqueles zumbis ali que ela mesma ressuscitou ali quando ela encontrou a aldeia dela toda queimada. É um pouco improvável a gente pensar que ela teria primeiro dado a eles a flor e depois ter conseguido acorrentar um a um daquelas pessoas. Eu acho muito improvável que ela teria escapado desses zumbis, até porque eles são bastante rápidos. Por outro lado, eu também acho um pouco estranho que ela tenha acorrentado todos eles ali antes de dar a flor para essas pessoas. Então, foi uma cena que ficou um pouco estranha, a gente tentar entender como foi que funcionou toda essa questão aí, né? Afinal de contas, ela manteve eles acorrentados por muitos anos, então foi uma coisa que ficou um pouquinho esquisita, mas também, mais uma vez, esse aqui é só mais um outro detalhe que, de forma geral, também não vai estragar a história do filme. Então, depois da gente conhecer todo o pano de fundo aqui sobre essa personagem, né, sobre a história dela, eu acho que foi bem interessante a gente ver como ela sofreu quando ela era criança, né, toda essa questão da traição que o pai dela e ela também sofreram ali do povo, e que depois de grande ela acabou se vingando deles, propagando aí toda essa infestação zumbi. Como eu falei no início do vídeo, né, se você concorda ou não com a atitude dela, isso é uma outra história, mas o fato é que eu achei bem legal eles terem dado todo esse contexto aqui pra personagem, porque acaba dando mais sentido aqui para as atitudes dela, né? A gente acaba tendo motivações que são plausíveis, que fazem sentido e que realmente tem coerência com o contexto geral da série. E na verdade eu só fiquei mais ansiosa ainda para poder ver tudo que vai acontecer nessa terceira temporada. Então, de forma geral, esse é um filme que eu gostei bastante de ver. Fala aqui para mim nos comentários se você já assistiu esse filme ou não, se você vai assistir. Eu acho que é um detalhe importante para você assistir antes do início da terceira temporada. Vamos aguardar para ver o que vem pela frente aí na história de Kingdom. Pessoal, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sino das notificações. Também não esquece de deixar o seu joinha aqui, porque isso ajuda demais a gente, e também de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que gosta de Kingdom, que gosta dessas histórias de zumbis. A gente tem bastante conteúdo aqui no canal desse estilo. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima e até lá!